Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Eu vim falar um pouquinho sobre o período que eu passei recentemente com o meu filho, né? Ele ficou coisa assim de 2 meses, sempre doente. E era tudo muito novo pra mim, porque desde os 4 meses e meio ele frequentava a escolinha, nunca teve nenhum tipo de problema. E de repente ele passou a ficar muito doente, só sempre gripado, com muita tosse, aquela tosse feia, seca, né? Há 2 meses atrás, o meu filho, ele começou a ficar sempre com o nariz escorrendo. E aí ele tinha o quê? 9 meses, né? De 8 para 9 meses. E aí não parava, esse nariz sempre escorrendo, aí levei no pediatra, ela receitou um medicamento, fiz o tratamento de 10 dias, nada de se recuperar. Depois ela trocou o medicamento, nada. Aí começou uma tosse, um pouco carregada. Aí eu levei no pronto-socorro, aí receitaram outro medicamento. Aí também recuperava um pouquinho, voltava de novo. E nesses 2 meses ficou nesse vai e vem de mal-estar, de nariz escorrendo, tosse, fiz inalação, dei medicamento solúvel lá, um pozinho para tosse, dei xarope, uns 3 tipos de xarope, antibiótico 2 vezes. E assim, o que realmente resolveu foi ele ficar em casa. E todo mundo falava, é por conta do tempo seco, é assim mesmo, é fase, né? Mas nós, mães de primeira viagem, né, quem tem o seu primeiro filho e nunca passou por esse tipo de situação, nunca acha que é normal, né? Sempre fica mais preocupada, quer investigar um pouco mais. E aí eu sempre trabalhando nessa correria louca, né, de deixar o filho na escola, mesmo doente, vai trabalhar, aí a cabeça fica no trabalho, ao mesmo tempo fica lá na escolinha. E aí chegou um momento que eu não consegui mais conciliar e eu tive uma certa urgência em entender um pouco melhor o que estava acontecendo com o meu filho, né? Até porque eu mediquei ele com diversos tipos de opção de medicamento, né? Lógico, todas prescritas pela pediatra, né? Pelos pediatras, porque eu levei tanto na pediatra de rotina dele, quanto em alguns outros do pronto-socorro mesmo, para ouvir outras opiniões. Eu acho isso super importante, né? Que a gente ouça outras opiniões. E todos falavam que era normal, que era do tempo mesmo, que tinham muitas crianças assim doentes, né? Com essa tosse seca, feia, com o peito às vezes cheio, nariz sempre escorrendo, enfim. E aí a pediatra dele de rotina sempre me dizia, olha mãe, seria necessário você passar um período maior com seu filho em casa, porque na escola o cuidado não é o mesmo, né? Em casa a gente sabe que é outro tipo de tratativa que a gente tem com os nossos filhos, né? E se compara. Então repense isso, veja se realmente não é interessante você dar uma atenção maior aí pro seu filho, né? Eu até me sentia um pouco chateada, né, com esse tipo de comentário, porque dava a entender que eu não estava me importando com o meu filho. Na verdade, não é isso. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ter o nosso ganho, né, para dar o melhor pro nosso filho e também pra nossa família toda, né? Tanto eu quanto meu marido. A gente sempre teve esse tipo de pensamento, de mentalidade. E aí eu me vi numa nova situação, né? Realmente comecei embora eu tenha ficado chateada e bem relutante em relação a esse comentário da pediatra, né? Não aceitava que eu não cuidava do meu filho, que eu não podia deixá-lo na escolinha. Então eu passei por esse período de revolta, digamos assim. E aí, um tempinho depois, eu percebi que realmente fazia todo sentido, né? Se a gente esperar ter uma vida confortável, 100% confortável, dinheiro sobrando e tudo certinho, a gente não vai conseguir ter esse momento com o nosso filho, essa atenção que de repente ele necessita no período da vida dele, né? Que no caso do meu filho era esse período. Então, por coincidência, né, eu não tive coragem de pedir desligamento da empresa, eu ia continuar, estava me sentindo mal, estava sofrendo mesmo. E aí, por coincidência não, né, eu acredito que tudo está nos planos de Deus para nossa vida. E aí eu fui desligada da empresa de uma forma assim inesperada mesmo. E hoje eu percebo o quão importante é a gente de repente
fazer essa pausa, né? Nós que somos mães, fazemos essa pausa para ter um cuidado maior com os nossos filhos, né? Pensando neles. Nós temos que nos cuidar, nós temos sim que correr atrás aí de uma vida melhor, tanto para nós quanto para eles, mas a prioridade precisa ser deles. E principalmente quando está passando por esse momento aí, de repente de doença, a criança não se recupera, ou se recupera depois de uma semana, volta a ficar doente de novo, né? Então, assim, fica um ponto de atenção para vocês, mães, também, a terem esse olhar, né, um pouco mais sensível em relação ao seu filho, né? A prioridade mesmo que você precisa, às vezes, dar para ele. E, gente, a gente sabe, que nem eu parei pra pensar e fiquei, assim, um pouco meio que desesperada no início, né? Nossa, vou ficar em casa sem renda, né? Só com a renda do meu marido, pagando aluguel e tudo mais. Mas a gente sabe que hoje em dia é super possível a gente buscar outros caminhos, de repente para trabalhar em pouco menos tempo, né, em casa, fazer um freelance, alguma coisa, para ter uma renda extra, vender, né? Hoje existem vários tipos de produto que a gente pode vender online, não é? Então, assim, hoje a gente tem ferramentas, a gente tem opções aí de ganho para ter uma renda extra, de repente não tão expressiva quanto a do nosso trabalho, mas que também nos ajude, né? E mesmo que você não vá fazer nenhum tipo de trabalho, reorganiza a sua vida, senta com seu marido, conversa. Eu acho que o melhor caminho é o diálogo, né? Quando a gente senta, a gente conversa, a gente busca soluções, sempre há uma solução, não é? O segredo é a gente não se desesperar. Então, assim, não vim aqui dar mentoria pra ninguém, nem ser psicóloga, porque eu não sou, mas só pra dizer o que passava na minha cabeça, né? Compartilhar com vocês como foi esse momento. De eu sempre, assim, eu sou uma profissional do segmento de vendas, né? Do segmento comercial, então naquela correria louca, naquela rotina bem acelerada, que eu sempre gostei, mas eu me vi nesse momento de necessidade de desacelerar, né? E isso é bem importante, às vezes, a gente fazer na nossa vida. Tem momentos que é importante a gente desacelerar pra gente conseguir raciocinar, recalcular a rota e ver o que realmente vai fazer sentido nesse momento. E pra mim foi de total sentido eu parar de trabalhar. Estou com meu filho em casa há 1 semana e meia, faz pouco tempo. Mas assim, levo ele às vezes na escolinha, meio período, pra ele brincar um pouquinho, mas em casa eu também brinco, né? Mas eu percebo que agora ele deu realmente uma melhorada boa, né? E acredito que isso vai ajudar muito na continuidade do bem-estar do meu filho, tá? Então, por isso que eu falo que às vezes é bem importante a gente repensar o que faz mais sentido. A gente estar em casa cuidando do nosso filho, que é a nossa prioridade, ou a gente abrir mão da saúde do nosso filho para correr atrás do nosso dinheiro, de repente em busca de um conforto. Não é nem para suprir as nossas necessidades básicas, e sim para um conforto maior, tá? Então fica aqui essa reflexão para você, que é mãe, tá pensando aí no que fazer, né? Como agir nesse momento, se você estiver passando por essa fase em que o seu filho sempre tá doentinho. Então repense, tá? Repense essa possibilidade de você realmente ficar com ele em casa, cuidar um pouco mais, tá? Abra mão de fazer uma unha, abra mão de fazer algum tratamento estético que exige gasto, né? Faça você em casa para que você consiga reduzir seus gastos e cuidar mais do seu filho. Então, assim, tô super feliz por isso, de estar com ele todos os dias. Hoje mesmo não consegui levá-lo na escolinha, porque é muito gostoso, né? A gente tá com o nosso filho, aproveitar cada momento, até porque eles crescem tão rápido. E tá sendo muito válido pra mim. É muito válida pra mim essa nova etapa, né? Você que já passou por essa fase, tem passado, comenta aqui, vamos trocar experiências, tá? Sobre isso, eu acho super interessante a gente conversar sobre isso. Você que já passou por essa fase, voltou ao mercado de trabalho, como que tá sendo, né? Também comenta aqui, vamos conversando, tá bom? Então cuide de você, cuide de sua família. Logo eu trago mais vídeos aqui pra vocês, tá bom? Um beijo!